Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Torcedor vascaíno, segura o coração porque a notícia não é das melhores. Quando tudo parecia caminhar para aquele reencontro emocionante entre ídolo e torcida, quando o clima era de nostalgia e esperança em São Januário, o desfecho virou um verdadeiro pesadelo. Felipe Coutinho, cria da colina, que vinha sendo especulado com cada vez mais força como o grande nome da retomada cruzmaltina, acabou fechando com outro gigante do futebol brasileiro. E não é qualquer gigante, não! O meia-atacante acertou com o Corinthians e a torcida vascaína, que já sonhava com Coutinho desfilando com a 10 nas costas em São Januário, agora vai ter que vê-lo vestindo o manto alvinegro no Parque São Jorge. A notícia caiu como uma bomba no Rio de Janeiro e agitou o noticiário esportivo de ponta a ponta do país. O que era para ser o retorno triunfal virou frustração. E o torcedor vascaíno tem todo o direito de estar indignado. E olha, vamos combinar. O roteiro parecia perfeito para o Vasco. Felipe Coutinho, com 31 anos, já dava indícios claros de que queria voltar ao Brasil, e todo mundo sabe da relação afetiva que ele tem com o clube que o revelou. Ele sempre falou com carinho do Vasco, da base, das raízes. Era a chance de ouro para o clube trazer um nome de peso, de impacto, capaz de mudar o patamar do elenco e reacender o orgulho cruzmaltino. Desde que ele saiu para a Europa ainda muito jovem, em 2008, o torcedor esperava esse momento. Foi uma espera longa, com altos e baixos, mas sempre com aquela pontinha de esperança guardada no peito. E quando a possibilidade real surgiu, com o jogador em fim de contrato e disposto a negociar um retorno, a expectativa disparou. Só que o futebol é dinâmico e a bola da vez acabou escapando pelas mãos do Vasco. Do lado do Corinthians, a notícia foi recebida com festa. Não é para menos, estamos falando de um jogador com passagem por Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e seleção brasileira. Um cara que, quando está em forma, muda jogo, define campeonato e levanta estádio. O Timão, que vive um momento de reformulação e busca se reestruturar depois de temporadas turbulentas, acerta um golaço de efeito dentro e fora de campo. Com uma diretoria disposta a investir e um projeto esportivo mais claro, o Corinthians soube aproveitar a hesitação do Vasco, entrou forte na negociação e levou. Segundo fontes próximas ao clube paulista, a proposta foi mais objetiva, com garantias financeiras e um plano de marketing agressivo que agradou bastante o staff do jogador. Coutinho se sentiu valorizado e convencido de que ali poderia reconstruir sua carreira. Agora, o que fica é a pergunta: onde foi que o Vasco errou? Será que faltou ousadia na negociação? Faltou convicção? Ou simplesmente não dava para competir financeiramente com o Corinthians nesse momento? A verdade é que os bastidores dessa história ainda estão sendo destrinchados, mas o que já se sabe é que houve sim conversas entre Vasco e Coutinho. O clube carioca sondou, apresentou uma ideia inicial, mas esbarrou em entraves financeiros e também na falta de um projeto esportivo mais concreto. Coutinho queria mais do que voltar por voltar. Ele queria um ambiente competitivo, estabilidade e chances reais de disputar títulos. E por mais que o coração puxasse para o Rio, a cabeça levou ele para São Paulo. Foi uma decisão racional de carreira e o torcedor vascaíno agora vai ter que lidar com essa dura realidade. Nos bastidores de São Januário, o clima é de abatimento. A diretoria do Vasco sabia da importância simbólica que seria repatriar Felipe Coutinho, ainda mais num momento de reconstrução e com a torcida cobrando reforços de peso. Era o tipo de contratação que não só agregaria dentro de campo, mas que traria de volta a autoestima para o torcedor. Mas o clube vive uma realidade financeira complicada, mesmo com o aporte da SAF, e não conseguiu avançar o suficiente. A demora, a falta de garantias e principalmente a ausência de um planejamento técnico que convencesse Coutinho de que o projeto valia o sacrifício, acabaram pesando. E aí entrou o Corinthians, rápido, direto e convincente. Quando o Vasco pensou em formalizar uma proposta definitiva, o Timão já estava com tudo assinado. E a torcida do Vasco? Como está reagindo a isso tudo?
do jeito que dá pra imaginar, revoltada. As redes sociais foram tomadas por protestos, lamentos, desabafos e até mesmo campanhas pedindo mudanças na gestão do futebol do clube. Muitos questionam se a SAF tem mesmo condições de colocar o Vasco de volta no topo, se não consegue nem repatriar um ídolo que estava disposto a ouvir propostas. Outros lembram que Coutinho sempre teve uma relação mais distante com o clube nos últimos anos e que não seria surpresa vê-lo optando por um projeto mais sólido. Mas o sentimento predominante, sem dúvida, é o de frustração, porque quando se trata de ídolo, a paixão fala mais alto. E ver esse ídolo com a camisa de um rival direto, que historicamente rivaliza dentro e fora dos gramados, é uma ferida difícil de cicatrizar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, já do lado corintiano, a empolgação é total. Felipe Coutinho chega como a grande contratação da temporada, talvez a maior do futebol brasileiro neste ano. O nome dele, por si só, já é capaz de gerar impacto, mídia e, claro, pressão. A fiel torcida agora deposita esperanças no talento do meia para recolocar o clube em posição de protagonismo. Há quem diga que Coutinho pode ser o novo maestro da Neoquímica Arena, aquele camisa 10 que o Corinthians tanto buscava. Com um elenco em formação e um treinador que gosta de trabalhar com jogadores inteligentes e técnicos, ele pode ser a peça que faltava. Resta saber como estará seu físico, já que nos últimos anos ele teve algumas lesões importantes. Mas se ele estiver motivado e minimamente bem condicionado, pode mudar completamente o cenário alvinegro. É curioso como o futebol brasileiro ainda reserva reviravoltas como essa. Em tempos de negociações cada vez mais rápidas e silenciosas, a disputa por um jogador pode mudar em questão de horas, e foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Um dia, Coutinho era dado como praticamente certo no Vasco. No outro, era anunciado oficialmente pelo Corinthians. Essa volatilidade mostra como os bastidores do futebol são intensos e como as decisões são muitas vezes pautadas por pequenos detalhes. Uma reunião, uma ligação, uma proposta um pouco mais ousada? Quem soube agir com mais rapidez e clareza levou? E o Vasco, mesmo com toda a simbologia envolvida, ficou para trás. No futebol, emoção e razão caminham juntas, mas quando a racionalidade pesa, ela geralmente vence. O que resta agora para o Vasco é tentar juntar os cacos e seguir em frente. Não adianta ficar remoendo o que poderia ter sido. O clube precisa entender o que deu errado, rever sua estratégia de mercado e buscar alternativas. O elenco atual carece de nomes com capacidade de decisão e a frustração da torcida só aumenta essa cobrança. É hora da SAF mostrar a que veio. Se não foi possível trazer Coutinho, que se busque outros nomes de peso, outros jogadores com perfil de liderança e qualidade técnica, o projeto Cruz Maltino não pode ficar refém de um único nome. E a relação com a torcida abalada por essa perda precisa ser reconstruída com transparência, trabalho e resultados. Enfim, Felipe Coutinho é do Corinthians. O Vasco perdeu mais do que um jogador, perdeu um símbolo, uma chance de ouro de reviver uma história que ficou no coração do torcedor. Mas o futebol é feito de ciclos, de escolhas e de oportunidades. Essa passou. Outras virão. E agora fica o desafio: transformar essa frustração em motivação. Porque se tem uma coisa que o vascaíno sabe fazer, é acreditar. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor pelo clube é maior do que qualquer decepção. E é com esse amor que o Vasco vai precisar contar para seguir adiante, porque a bola não para. E o campeonato está só começando. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!